Galera, esse é o fim da direita? Esse é o fim da direita, meu amigo? Eu sei que isso aqui é o fim da picada, mas é o fim da direita? Eu não sei. Vamos começar aqui o nosso papo reto com vocês, tá? Meus amigos, é o fim da direita. Qual é o status da oposição agora em agosto de 2023? Sim, estamos em agosto de 2023, no 8º mês do governo Lula, e a gente precisa olhar, e a gente precisa botar, assim, na mesa, qual é o nosso status? Repara o seguinte, quando você está sentindo um determinado mal-estar no teu corpo, você vai no médico. Em geral, ele te manda num clínico geral, e o clínico geral vai te pedir uma série de exames. E dependendo do resultado dos exames, você é encaminhado por um especialista. Ah, tô com um problema no coração, então vai pro cardiologista. Ah, pintou uma coisa estranha na cabeça, vai pro neurologista. Aqui nós vamos olhar como um clínico geral pro status da situação e da oposição, tá? E por que eu tô falando isso? Saiu hoje uma pesquisa Quest, e eu conheço o Instituto Quest, e não falarei mal do Instituto Quest, porque me parece que o Instituto Quest é muito preciso, e já não é de hoje, nos seus diagnósticos de cenários eleitorais. E, verdade precisa ser dita, a popularidade do Lula aumentou, como nós vínhamos falando que iria acontecer. Por quê? Porque o Lula está vivendo um período de calmaria e do ponto de vista econômico ele está surfando um processo deflacionário que atinge positivamente o Brasil não por conta dele, mas por conta de conjunturas globais. Fosse o Bolsonaro presidente, ele também estaria surfando esse cenário deflacionário. Portanto, a queda de preço de alimento aqui e ali, e houve uma sensação de conforto que pode ser alterada agora com esses apagões e com este aumento no preço dos combustíveis. Mas a pesquisa ainda não captou. A pesquisa é anterior a esses aumentos que começaram a rolar ontem. Então, a pesquisa pega um clima positivo pro Lula, e entendendo também que o Lula meio que fora do radar. Ele pouco fala, tá? Janja até ontem estava com a boca calada. Então o jogo estava rolando de uma maneira positiva para eles e as pesquisas captaram isso. Lula, que governa mediante uma determinada coalizão. Qual é a coalizão deles? Você vai falar a coalizão dos partidos? Não, tem os partidos lá. Tem PSD, tem MDB, tem setores de vários outros partidos, tem um bloco da esquerda, mas a real é que a coalizão que administra o Brasil tem PT com o Lula, tem judiciário, alto judiciário, isso precisa ser dito, tem imprensa, mormente a Rede Globo, tá? Tem grandes empresários nacionais, tem mercado financeiro como um todo, grandes ONGs que investem demais em política aqui no Brasil, intelectualidade, tá? E cada vez mais, eu preciso colocar aqui nesses termos, igrejas, tanto a católica, que já aderiu do ponto de vista organizacional faz tempo, quanto os evangélicos estão aderindo ao governo. Então, quando eu olho aqui a coalizão que administra o Brasil, com a coalizão que consegue, através do judiciário e da imprensa, destruir a direita e o bolsonarismo, é uma coalizão que consegue, através dos evangélicos, agora ter a maioria na Câmara, é uma coalizão que consegue enxergar adversários futuros como o Zema e, através da imprensa e Flávio Dino, atacar o surgimento desse candidato concorrendo ali, seja com fake news, seja através do puro esmagamento, é uma coalizão quase intransponível. E essa coalizão foi a coalizão que venceu as eleições, é a coalizão que administra o Brasil mediante o governo Lula, tá? Do outro lado, quem nós temos? Do outro lado, nós temos uma coalizão que envolve Bolsonaro, Frederico Wassef, Carluxo e quem? A verdadeiramente oposição no Brasil? O que nós temos é uma oposição que supostamente é liderada por um cara, Jair Messias Bolsonaro, que foi tratado como Messias, mas que errou, e todo mundo sabe os defeitos, e assim, eu não vou ficar repetindo. Mas o status dele é um cara que não é mais possível de ser eleito, perdeu seus direitos políticos, e que caminha velozmente rumo à prisão, tá? Por quê? Porque o judiciário, numa briga com o Bolsonaro, grampeou, vamos falar a verdade, o Mauro Cid desde 2021, e através do Mauro Cid pegaram um esquema de rachadinha envolvendo o cartão corporativo e Michele Bolsonaro e família Bolsonaro, que já vazou na imprensa faz tempo. O esquema golpista dele com conversas nem um pouco, vamos dizer assim, republicanas por parte daquele universo palaciano do bolsonarismo. Um esquema de desvio de joias, de roubo e desvio de joias por parte da turma da família Cid, Wassef, etc. Pegaram o problema no certificado vacinal do Bolsonaro, e muitas outras coisas serão pegas porque o Mauro Cid basicamente era o pivô, uma espécie de organizador central de todas as maluquices e maracutaias da família Bolsonaro. Ele era homem de confiança, ele era o homem da mala do Bolsonaro. E agora o Mauro Cid tá inclusive pra delatar o Bolsonaro, contratou um advogado especialista em delação, e aí o jogo começa a ficar muito complicado. A ponta da esquerda já tá fazendo brincadeiras com o tic-tac, a PF vai bater na porta. Ou seja, o jogo ficou muito duro pra quem é Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, ele tentou pra se safar vários acordos e cedeu em todos, achando que ia ter, vamos dizer assim, o beneplácito do inimigo. Mas o inimigo não vai ter beneplácito nenhum. O inimigo vai cortar-lhe a cabeça, porque é isso que o inimigo vai fazer. Porque é isso que o inimigo faz quando sabe que o adversário é fraco. O Bolsonaro também conta com um cara que é o Valdemar da Costa Neto, que sempre foi aliado histórico do sistema e do PT, que depende do judiciário, que andava com tornozeleira, tá louco pra aderir ao governo PT e tá com ciúmes dos outros partidos do Centrão que estão aderindo e ele não tá conseguindo aderir. Então o que o Valdemar faz é extrai do Bolsonaro o que pode do ponto de vista eleitoral, enquanto negocia com o Lula o que pode do ponto de vista estrutural de máquina.
Este é o verdadeiro líder do oposição, chama Valdemar, e ele quer fechar com o PT, pra vocês entenderem o status. E aí você fala, pô, Renan, então o que você tá me pintando é um cenário horrendo, calma que vai piorar. E as outras forças não necessariamente partidárias? Vamos lá, o agro. O agro já saiu fora do Bolsonaro faz tempo e tá tratando de sobreviver, porque ele sabe que pode ser perseguido. Então o agro tá tratando da própria sobrevivência. Evangélicos aderiram ao governo do PT, já estão lá. Grandes empresários e Faria Lima estão encantados com a Haddad. Se você for agora andar na Faria Lima em São Paulo, os caras que ficavam lá, vamos dizer, com seus coletinhos, tomando suas bebidas energéticas em seus copos Stanley, agora tem até uma bandeirinha do PT no copo Stanley deles. Eles vão trabalhar, assim, encantados, inebriados com a música do Haddad, tá? Tão doidinhos pelo Haddad. Ah, e os partidos estavam com mito. Então, tudo com Lula. E o Trator Lira, tratora em nome do PT. Então, calma. Então, a sociedade civil, o grande bloco da sociedade civil, tá lá, tudo de 4. Jovem Pan, maior emissora de TV fechada, tá sendo alvo de um assédio não de hoje e pode perder, inclusive, sua concessão. Outros, Gazeta do Povo, Brasil Paralelo, esses caras ficam vendendo teoria conspiratória. Vamos ser honestos, ainda dando espaço pra maluco, que ficam falando maluquice. E ninguém sai do lugar porque é um mercado lucrativo, o da venda de discurso maluco pras pessoas, só que é um mercado que ele virou um fim em si mesmo. Você fica falando de maluquice pro maluco, o maluco te dá dinheiro e você não constrói nada, até porque o mundo real já se descolou da maluquice. O mundo real sabe que o Bolsonaro é ladrão de joia. A militância do Bolsonaro é grande, mas as pessoas não estão tão dispostas assim a ficar seguindo a orientação do mundo maluco do Bolsonaro. Não à toa, de novo, líder desse mundo maluco chama-se Sandro Rocha e clã Pelicano. E aí onde eu termino essa história? Bom, termina assim. Pô, Renan, o MBL tá bem nisso aí? O MBL tá crescendo. O MBL fez um planejamento no final de 2020 de crescimento e alteração na sua estrutura de militância, de mídia, de criação de líderes, e estaria muito mais avançado não fosse o famoso áudio do Arthur em 2022. Mas assim, ele vem crescendo estruturalmente, tá aumentando de tamanho, tá aumentando a repercussão. Hoje é um problema dado pro governo, mas o MBL não tem tamanho para liderar a oposição, e nem pretende ter, e tampouco vai dar um passo maior do que a própria perna, que é o que todos esses caras fazem na ânsia do oportunismo. Não, a gente já teve muito protagonismo na vida, a gente sabe que para ocupar os espaços de poder, os espaços de decisão que a gente quer ocupar, a gente precisa chegar estruturado, para não falhar na hora H. Então a gente vai cumprir o nosso papel no tamanho que nos cabe. E aí perguntamos, tem gente que poderia fazer mais? Com certeza. Governadores, por exemplo, que são desorganizados, são frágeis, poderiam fazer mais, mas não estão fazendo. Então o que nos resta, meu amigo, é o que eu falo pra todo mundo aqui. Temos que trabalhar do ponto de vista da guerrilha, ou seja, vamos ver onde a gente ganha, onde o governo tá fraco, a gente acerta os nossos golpes. Vamos trabalhar, enfim, com o exército, se você não pode enfrentar ele no campo aberto, vamos trabalhar aí com emboscadas e um trabalho, vamos dizer, de fustigá-lo, de atacá-lo onde machuca. E vamos, enquanto isso, trabalhar para que no momento certo a gente possa ter um exército para enfrentar ele no campo aberto. Não é hoje que isso vai acontecer. Você não dispõe da maior oposição que esse país já viu. Pior, essa é a pior oposição que esse país já viu. E se você continuar se iludindo e acreditando em conversa mole, você só vai perder. Única certeza que nós temos, enquanto o Bolsonaro continuar como nome ou como farol da direita, a gente vai perder e ir pro buraco muito rápido. Espero que o universo bolsonarista desperte disso, que o Jair Bolsonaro, o grande pelicano, desapareça das nossas vidas e que aí a oposição comece realmente a trabalhar. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.